É o fim da linha para Sérgio Pérez na Fórmula 1 depois de 14 anos. A não ser que ele encontre um caminho de volta para o grid em 2026, talvez com a chegada da Cadillac Ferrari, Checo vai se juntar a Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou no limbo da categoria. Pérez conquistou 6 vitórias em GPs, um número respeitável, e foi vice-campeão mundial em 2023. São 2 vitórias a menos que Ricciardo e Charles Leclerc, 2 a mais que Carlos Sainz e Lando Norris e 3 a mais que George Russell. Talvez fique a percepção de que Pérez foi mais uma vítima do brilho de Max Verstappen. Em meio às dificuldades para fazer as coisas funcionarem na Red Bull, é fácil esquecer que ele teve dias bons com performances de alto nível. Por exemplo, Singapura 2022, quando o mexicano foi impecável ao conter a Ferrari de Leclerc e venceu uma corrida complicada em condições mistas. Em 2023, Pérez superou Verstappen no GP do Azerbaijão. Ele resistiu à pressão de Max depois de assumir a liderança com uma boa parada durante o safety car. Também teve a vitória em Mônaco 2022 e a pole em Jeddah no mesmo ano, uma das 3 vitórias que ele conseguiu na Red Bull. Mas esses picos foram exceções. Não é raro pilotos competentes, mas com limitações, como Checo, terem sucesso modesto quando surgem as grandes oportunidades na carreira. Mas ele ficou exposto à medida que os rivais da Red Bull ficaram mais competitivos nos últimos 18 meses. São pilotos que simplesmente andam no nível mais alto. É por isso que, apesar de ter inicialmente oferecido a Pérez um contrato para 2025 e 2026, a Red Bull agora mexe na dupla de pilotos. Existem sinais claros, que vêm desde o início da carreira de Pérez na Fórmula 1, de que ele provavelmente acabaria enfrentando essa realidade dura. Sérgio Pérez teve uma carreira incomum na Fórmula 1. Foram necessários 10 anos até ele conquistar a primeira vitória na Mercedes Rosa da Racing Point no GP de Sakhir de 2020. Foi nos 7 anos da antiga Force India que Pérez construiu a reputação de garantidor sólido de pontos, um papel ideal para as finanças desafiadoras da equipe naquela época. Checo foi a base dos ótimos resultados da Force India, que tinha recursos limitados. Terminar em quarto no Mundial de Construtores de 2016, 2017 e 2020 foi, em grande parte, mérito do mexicano, o piloto que mais pontuou fora das grandes equipes. Pérez entrou na Fórmula 1 em 2011 como piloto da academia da Ferrari, alocado na Sauber. Ele foi companheiro de Kamui Kobayashi. Mais tarde, Checo diria que o japonês ensinou muito a ele a cuidar dos delicados pneus Pirelli. O engenheiro de performance da equipe era Pierre Vacher, hoje diretor técnico da Red Bull. A facilidade de Pérez com os pneus se tornaria um ponto-chave para ele. Sua velocidade em classificação raramente era espetacular. Ele teve um desempenho bastante equilibrado com Kobayashi, um piloto de meio de grid competente que depois se tornou campeão mundial de Endurance e venceu as 24 horas de Le Mans com a Toyota. O mexicano se destacava em circuitos de rua, como Mônaco e Singapura, algo que já vinha desde a época dos monopostos menores. Mesmo assim, ele foi visto como mais rápido em ritmo de corrida do que em classificação. Em 2012, ainda na academia da Ferrari, Pérez ficou na Sauber, que tinha um carro suave com os pneus. Com os difíceis Pirellis daquele ano, isso permitiu que ele levasse vantagem no ritmo de corrida. Na Malásia, ele brilhou ao perseguir Fernando Alonso e terminou em segundo, chegando a parecer que venceria até sair da pista molhada. Em Montreal, outra grande performance rendeu um pódio. E ainda teve a incrível corrida até o segundo lugar em Monza, ultrapassando as Ferraris por fora. Foi essa sequência de desempenhos que convenceu a McLaren a apostar em Pérez quando ficou claro que Lewis Hamilton deixaria a equipe para ir para a Mercedes. A Sauber tinha um carro gentil com os pneus, mas Pérez também era habilidoso nesse quesito. Ele demonstrou uma sensibilidade quase sobrenatural para evitar o desgaste dos pneus traseiros. Naquele ponto, ele não era mais rápido que Kobayashi, mas seus 3 momentos de brilho foram suficientes para abrir a primeira porta numa equipe de ponta. Nessa época, ele também já tinha uma reputação de ser duro na defesa da posição, um competidor difícil de enfrentar no roda-roda. Mas é fato que a Ferrari, que monitorava Pérez de perto e buscava uma alternativa para Felipe Massa, decidiu que ele não valia a aposta como companheiro de Alonso. E isso talvez tenha sido o primeiro sinal de alerta para as outras equipes.
A passagem de Pérez pela McLaren durou só uma temporada. O carro de 2013 não era bom. A equipe descartou um design vencedor no final de 2012 para apostar num conceito novo que, teoricamente, seria capaz de desafiar a Red Bull no último ano dos motores V8. Mesmo assim, Pérez foi ofuscado por Jenson Button. O britânico, embora confiável e campeão mundial, tinha limitações em carros que saem de traseira e era comprovadamente mais lento que Hamilton numa volta única. Checo superou Button em classificação por 10-9, só que o inglês venceu com folga nas corridas, terminando 2 posições e 24 pontos à frente no campeonato. Apesar do mau momento da McLaren, não havia sinais de que Pérez era o tipo de piloto estrela que substituiria Hamilton. O mexicano foi dispensado no final do ano e substituído por Kevin Magnussen. Esse foi o momento em que ficou claro que a trajetória de Pérez na Fórmula 1 seria mediana e não de estrela. Ele saiu do radar das grandes equipes e poderia ter ido para a Fórmula Indy. A poderosa Ganassi demonstrou interesse, mas Pérez conseguiu uma vaga na Force India, equipe financeiramente limitada, mas famosa por lapidar jovens pilotos. Nos 7 anos seguintes, Pérez virou um pilar da equipe. Sua habilidade para somar pontos era essencial. Ele também surpreendia com resultados inesperados, quando o gerenciamento dos pneus era crucial, algo que lembrava sua época na Sauber em 2012. Na Force India, ele trabalhou bem com o ex-engenheiro da Bridgestone, Jun Matsuzaki. De 2014 a 2016, Nico Hülkenberg era inicialmente mais rápido, mas Checo o superou em pontos em 2015 e 2016. O estilo agressivo de Hülkenberg era menos eficiente que a abordagem suave de Pérez, especialmente em relação aos pneus. Esse período foi provavelmente o mais eficiente e consistente da carreira de Pérez. Mas, assim como Ricciardo na Red Bull, ele também foi beneficiado pelas circunstâncias. A chegada do jovem Esteban Ocon trouxe um novo desafio, mas Pérez usou a experiência e consistência para terminar à frente em 2017 e 2018. O patrocínio comercial do México também ajudou a solidificar a posição como foco principal da Force India, que dependia desse dinheiro para sobreviver. Quando a equipe entrou em falência em 2018, Pérez foi fundamental para resgatá-la das mãos dos credores que queriam fechá-la. Isso permitiu a compra da equipe por Lawrence Stroll, que a transformou na ambiciosa Aston Martin de hoje. Perder a vaga para Sebastian Vettel no final de 2020 foi uma decisão fria de Stroll, mas acabou sendo uma bênção disfarçada. Pérez ficou disponível justamente quando a Red Bull precisava de um piloto experiente e confiável para acompanhar Verstappen. Alex Albon e Pierre Gasly não conseguiram desempenhar essa função e Pérez, vindo de sua melhor temporada, parecia a solução perfeita. Ele venceu o GP de Sakir e terminou à frente de Ricciardo, Sainz e Albon no campeonato. Isso reforçou a contratação como um tapa-buraco para a Red Bull. Sérgio Pérez chegou à Red Bull acreditando que poderia competir com Verstappen, independentemente do papel secundário que foi atribuído a ele. Mas no final ele não conseguiu ser páreo para Max. Mas no início o mexicano performou bem e ajudou Verstappen a conquistar o título de 2021, especialmente ao segurar Hamilton na final em Abu Dhabi. Em Baku, Checo venceu pela primeira vez com a equipe, aproveitando a chance que teve quando Max abandonou com o pneu furado. Essa vitória, junto com outros pódios e um 4º lugar no campeonato, foi um bom começo. Porém, havia uma grande diferença em classificação, mais de 4 décimos de segundo para o holandês. Foi aí que Pérez percebeu a diferença entre o nível dele e o de um mega talento da Fórmula 1. Ele ficou impressionado com a habilidade de Max de lidar com a traseira instável do carro e usá-la a seu favor. Pérez é um competidor mentalmente forte. Ele prometeu voltar mais forte em 2022. No início do ano, o RB18 saía muito de frente, algo que Verstappen odiava e Pérez adorava. Com isso, a diferença entre os dois caiu. Pérez chegou a sonhar com uma disputa pelo título. Ele estava prestes a vencer em Jeddah, onde conquistou a pole, mas um safety car estragou tudo. Esse foi o melhor momento de Pérez na Red Bull. Porém, ao sair do papel de segundo piloto, ele ficou impopular no círculo de Verstappen, especialmente depois de suspeitas de que Checo bateu de propósito em Mônaco para impedir Max de melhorar o tempo. Pérez venceu a corrida, mas logo a Red Bull atualizou o carro, que ficou mais ao estilo de Verstappen. Resultado, Pérez voltou para trás.
A temporada de 2023 seguiu o mesmo padrão. O mexicano venceu em Jeddah e Baku no início, mas logo foi superado por Verstappen. Naquela fase, Jos Verstappen disse que ele não faria isso de novo, e não fez. Em Miami, mesmo largando em nono e Pérez na pole, Max ultrapassou com facilidade. Depois disso, Checo nunca mais foi competitivo. A sequência de falhas em classificação levantou dúvidas sobre o impacto caso Mercedes, Ferrari e McLaren construíssem carros competitivos. Pela segunda vez, a Red Bull tentou convencer Norris a ocupar o lugar de Pérez. O inglês recusou novamente, mas os medos da Red Bull se concretizaram em 2024. Checo ficou ainda mais distante de Verstappen e foi o principal motivo para a Red Bull cair para terceiro no Mundial de Construtores. Pérez teve uma carreira boa, com vitórias em GPs e uma base apaixonada de fãs do México. Nos seus melhores dias, enfrentou qualquer piloto. Se todas as corridas fossem em Baku, talvez ele fosse visto como um dos maiores de todos os tempos. Mas numa disputa intensa entre várias equipes, ele não conseguiu justificar o lugar entre os melhores da Fórmula 1.